Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Esperar o pessoal chegar aqui com mais uma live. Glória a Deus. Amém. Ruth, Ana Cláudia, Jaque, Pedro e Tiro. Pessoal, graça e paz. Muito bom estar com vocês. A Kátia aqui também. Que bom. Amém, Ruth. Tudo bem? Pessoal, vou fazer até o seguinte hoje. À medida se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir pondo aqui. Eu vou ver se eu consigo responder, mas eu vou terminar assim e dar um espaço para vocês se tiverem alguma dúvida, tá certo? Lá no final. E Dona Belia, Camila. Amém, queridos. Graça e paz. Vamos dar início então a essa live onde nós vamos tratar do que é o milênio, né? O que tanto se fala, né? O pessoal fala tanto do milênio e o que seria então o milênio. Antes de tudo, eu queria lembrar vocês sobre aquilo que nós tratamos ainda quando falamos do dispensacionalismo, em outra live, né? Algumas bases que nós devemos sempre manter em mente e no coração. Para a gente entender sobre escatologia, precisamos entender certas bases do dispensacionalismo. Uma delas é a própria existência do dispensacionalismo, que existem dispensações, né? Então a sexta dispensação é a que nós estamos agora, que é a dispensação da graça. Haverá também a sétima e última dispensação, que é a do milênio. E o que é uma dispensação? Dispensação são tempos ou eras em que Deus, o homem é provado a respeito da sua fidelidade e comunhão com Deus, e no final de em cada dispensação tem obrigações, responsabilidades, e no final dela tem prestações de contas, né? Então, qual é a nossa responsabilidade na dispensação da graça? Orar, adorar, crer e testemunhar, né? Eu falei isso quando tratamos sobre as dispensações. E o milênio também é uma dispensação. E como toda dispensação, tem responsabilidades e prestação de contas. Isso é muito importante, amém? Porque as pessoas confundem milênio com futuro, assim, que nós vamos viver na eternidade. Não, o milênio não é a eternidade. Então, um outro princípio que a gente precisa ficar bem firme, além da dispensação, é aquele princípio da literalidade. A Bíblia diz o que está ali, né? A Bíblia tem que ser interpretada literalmente. Principalmente a profecia bíblica a respeito dos últimos tempos e tudo mais. Você tem que crer do jeito que está na Bíblia. Quando a Bíblia diz 144 mil, serão 144 mil. Que especificamente ali em Apocalipse 7 e 14 são 144 mil judeus, não são crentes. Não é uma igreja, não é denominação. Nem são os crentes que vão se converter, pessoas que vão se converter na grande tribulação. Não, os 144 mil são judeus que vão ser levantados especificamente para evangelizar o evangelho do reino para os judeus durante a grande tribulação. Isso é muito importante, porque quando a Bíblia fala de 1000 anos, são 1000 anos mesmo, tá? Então tudo isso é para dizer isso, que são 1000 anos, não é um número simbólico, tá? Porque algumas doutrinas surgiram por aí que diziam que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente. Isso é um engano, isso é um erro. Porque quando a Bíblia fala de algo simbólico, claramente está descrito ali o que é simbólico, né, o que é alegórico. Mas esse tipo de mentalidade e teologia que eu estou falando a respeito dos últimos tempos, geralmente se prega que tudo que é relativo às últimas eras deve ser interpretado de uma forma alegórica. Isso é um erro. Tem que ser interpretado de uma forma literal. Então, o texto que a gente tem como base, vamos dois textos. Primeiro, Apocalipse 5:10, 5:9, 9 e 10, tá? Que diz assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então temos uma promessa aqui que nós, como povo de Deus, iremos reinar sobre a terra.
Aí nós vemos aqui em Apocalipse, no capítulo 20, a grande descrição do milênio, né? Que mais específico do que isso não pode ser. E não só fala do milênio, como o que vai acontecer com Satanás. Aqui é bem claro. E por si só, isso aqui já é uma situação que só pode ser explicada pela existência do dispensacionalismo. Então veja só, em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1, a visão de João, na ilha de Patmos, continua assim. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a gente precisa, cronologicamente, de acordo com o tempo, de tudo que a gente vem dizendo até agora, localizar isso. Esse ponto aqui que começa, Apocalipse 20, do versículo 1, é o que acontece logo depois da segunda vinda de Jesus, no final da grande tribulação. Quando termina a grande tribulação, o que acontece? Termina quando os judeus disserem bendito que vem em nome do Senhor. Quando disser isso, o sinal do céu vindo sobre as nuvens, vem o Filho do Homem, né? Vem reinar sobre a terra, e com ele pessoas montadas em cavalos brancos e os exércitos dos céus. Somos nós que estamos junto com ele. E aí ele vem aqui para a terra, e o que acontece depois é que ele mata o anticristo e o falso profeta, e com o sopro da sua boca ressuscita os dois para poder serem lançados no lago de fogo, porque no lago de fogo só se vai com corpo, espírito e alma, ou seja, ressuscitado. Então os dois são ressuscitados e são lançados no lago de fogo. É por isso que aqui, quando no final, a visão de João diz que quando for lançado Satanás no lago de fogo, lá já está a besta e o falso profeta, ele está falando de que o anticristo e o seu falso profeta já estarão lá, porque já terão sido enviados desde o final da grande tribulação, ok? Então, quando termina a grande tribulação, o que acontece? Essa visão aqui do que diz no versículo 2. Um anjo pegou o dragão, Satanás, prendeu e deixou ele preso no abismo por 1000 anos, tá? O tempo que Satanás fica preso por 1000 anos é também o mesmo tempo, 1000 anos, em que nós, juntamente com Cristo, reinamos aqui nessa terra. Tá? Então, deixar bem claro, isso aqui é uma dispensação. E é por isso que é uma dispensação, por este motivo, que no final dos 1000 anos Satanás é solto. Por que Satanás precisa ser solto? Porque ele é o provador. Então, eu gosto muito desse texto porque ele prova muitas coisas, né? Eu falei do provador, ele prova. Ele prova, em primeiro lugar, que existirá o milênio, tá?
Ele prova, em segundo lugar, que haverá o anticristo, o falso profeta, e o próprio Satanás, que é a trindade demoníaca, né? O dragão, o anticristo e o falso profeta. Ele prova também outra coisa. A promessa que Jesus deu que nós iríamos reinar com ele. A promessa que está aqui em Apocalipse, nesse versículo que nós lemos. Mas o que eu acho mais impressionante é que ele prova outra coisa. Ele prova aquilo que a gente na Palavra da Fé tem pregado tantas vezes, inclusive agora nesse período onde estamos com essa quarentena do Covid-19. Que é o quê? Nós sempre pregamos que tudo que é de mal vem do diabo. Não é verdade? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhas vida e vida em abundância. Então, mesmo que aí discutam, mas lá Jesus não estava falando de Satanás quando ele disse o ladrão, ele estava falando de outros profetas, bom, sobre influência demoníaca, porque ele faz bem a distinção entre ele e o ladrão. Tá? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, Satanás faz isso, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E aí nós até falamos em outras lives aqui, que o juízo de Deus sobre as nações só vai se cumprir durante o período da grande tribulação. Falamos que Deus não está julgando mais nações nesse período agora que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça. Os irmãos que tentam dizer que Brasil ou o mundo está debaixo de juízo, ou a igreja, ou o que quer que seja, sempre argumentam baseados em textos do Velho Testamento, quando Deus trazia juízo, permitindo a operação do destruidor, e vinha pragas e vinha mortes, e até permitiu a invasão por Nabucodonosor, por os assírios e tal, e trazia juízo sobre a nação de Israel, porque os israelitas não eram filhos de Deus. Os israelitas tinham uma aliança com Deus, mas eles não eram nascidos de novo, e o Espírito Santo vinha somente sobre o profeta, o sacerdote e o rei. Então hoje é diferente, hoje nós nascemos de novo, a igreja é composta de nascidos de novo, que foram justificados, e hoje são reino e sacerdotes que irão reinar com ele durante 1000 anos. Tá? Então naquela época o trato de Deus com as nações era de um jeito, no milênio vai ser o trato, na grande tribulação vai voltar aquele trato que era na velha aliança, ou seja, juízo vai cair sobre as nações. Tá? Isso é muito importante, porque se só quem faz o mal é o diabo e Deus está tratando com misericórdia hoje, então quem traz doença é o diabo, quem traz acidente automobilístico é o diabo, quem mata pessoas é o diabo, quem traz tempestades é o diabo, quem traz terremotos, erupções vulcânicas é o diabo. Aí as pessoas podem pensar, para aí, né? Vamos parar um pouco aí, porque você pode estar pensando que eu estou sendo místico demais, exagerado. Irmãos, eu sei que existem as placas tectônicas, né, e os ventos, e a modificação atmosférica, e a pressão, e a Lua também, quando está em lua cheia, quando a Lua se aproxima, melhor dizendo, da Terra, ou se distancia, tudo isso aí traz alteração na crosta terrestre, que provoca também, né, os ventos, a temperatura, o aumento de temperatura também aumenta as tempestades, então tem tudo isso aí que está interligado, mas é bom que se diga que essa terra aqui está debaixo da influência da queda. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que a própria criação, tudo que existe, geme pela expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. Esse texto está claramente falando sobre o milênio. A criação está gemendo, esperando que os filhos de Deus sejam ressuscitados e que comece o milênio, para que a criação seja liberta daquilo que subjugou ela. Então, toda a criação que existe aí está debaixo de maldição. É por isso que a cobra cascavel tem veneno, tem a presa com veneno. As aranhas tem algumas que são peçonhentas, a rosa tem espinho, o leão tem sede de sangue e ataca suas presas, é carnívoro, assim como o tigre, etc, etc. Tudo isso aí é procedente do medo e de uma mutação genética decorrente da queda do homem, e a maldição veio sobre toda a terra. Tá, pessoal? Então, a terra está debaixo de maldição, e o príncipe deste mundo, conforme disse o Senhor Jesus, é Satanás. Também está escrito que o mundo jaz, a palavra jaz significa permanece.
O mundo permanece no maligno. O mundo está debaixo da influência do maligno. E o mundo está debaixo de maldição. Logo, tempestades não é Deus fazendo. A maior prova disso é quando Jesus estava no lago de Genezaré com os discípulos e levantou-se uma tempestade. Eu sempre digo assim, peraí, você está achando que Deus e Jesus estão fazendo um conluio sobrenatural para enganar as pessoas? É? Pelo amor de Deus, porque se Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, como algumas pessoas dizem, então você está querendo dizer para mim que foi mais ou menos assim. Deus disse para Jesus, Jesus, eu levanto uma tempestade, tu vem, né, e dá aquela encenação, repreende aquilo mesmo que eu fiz, porque aí eu acalmo a tempestade e aí fica tudo quieto. Irmãos, quem levantou a tempestade foi quem? Foi Satanás, irmão. Do outro lado do lago de Genezaré, quem estava lá? O endemoniado Gadareno. Um monte de demônio lá. Né? Porque tem gente que diz, não, Deus está no controle de tudo. Irmão, se Deus estivesse no controle de tudo, Ele forçaria você a aceitar a palavra dele incondicionalmente. Se Deus estivesse no controle de tudo, todo mundo estaria convertido e o Espírito Santo estava fluindo livremente em todos os lugares. Se Deus estivesse no controle de tudo, o mundo não estava do jeito que está. Então o diabo ele é tão, vamos dizer assim, desculpa o termo, mas tão maligno, né? É o diabo, que ele faz o mal, ele faz a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as pragas, as doenças, gripe espanhola, peste bubônica, faz tudo, mata um monte de gente, porque ele vem matar, roubar e destruir. E ainda bota a culpa em Deus. E as pessoas, quando perdem algum parente, dizem, não sei por que Deus levou. Irmãos, a pessoa pode até ter nascido de novo e por conta disso vai para o céu. E com certeza, a partir do momento que se desprende do corpo, o seu espírito vai para o céu. Então Deus leva nesse sentido. Mas matar não é de Deus, não. Deus não tem prazer na morte de ninguém, como está escrito. Ele não tem prazer. Até mesmo no Velho Testamento, presta bem atenção. Quando ele permitia que viesse um juízo e havia grande mortandade, era sempre por conta como se diz, os termos daquela dispensação. Quando era a lei, era olho por olho, dente por dente. Quando Deus mandava que matasse um determinado povo de uma nação, é porque aquela nação ia corromper Israel, que era o único povo que tinha alguma aliança com ele. Você entendeu? Hoje é diferente, porque Deus está tratando com as pessoas. E Ele deu Jesus para que todos sejam salvos. É diferente o relacionamento. É um relacionamento com filho, de pai para filho. Amém? Então as pessoas pegam o texto do Velho Testamento para tentar confirmar a sua teologia pessoal. Tá? Então, voltando ao ponto. Quem faz o mal é o diabo. Quem traz a doença é o diabo. Mesmo quando há um juízo de Deus sobre uma pessoa que está vivendo em pecado, na verdade é uma permissão de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Tá? Quando Ananias e Safira, por causa do que fizeram de errado, foram fulminados lá, quando tentaram enganar o Espírito Santo de Deus, Deus permitiu que o demônio fizesse a sua obra e matasse, porque ele é destruidor, ele mata, rouba e destrói. Muitas pessoas, mesmo sendo filhos de Deus, vivem debaixo de grande jugo de doenças, porque a doença é fruto do pecado e a gente só pode se libertar desse tipo de atitude se tiver a revelação da palavra e agir em fé. De outra forma, a gente encontraria, por exemplo, nos evangelhos, algumas pessoas que, quando viesse até Jesus, Jesus poderia dizer assim, não, eu não vou te curar, porque não é da vontade de Deus. Não, a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 8, versículo 16, que muitos endemoniados e doentes vieram até Jesus e ele curou a todos e expulsou a todos os demônios para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está na própria Bíblia, irmãos. Você pode dizer, mas havia muitos doentes em Israel e ele não curou a todos. Ele curou a todos que foram até ele. Quem não foi curado. Então Jesus sempre exigiu fé. Amém? E é isso que tem a ver com o milênio. Esse texto prova categoricamente, esse texto de Apocalipse 20, que quando o diabo é preso por 1000 anos, o que é que acontece? O milênio. E o que é o milênio, irmão? Agora vamos tratar do milênio em si. O milênio é a retirada de toda a maldição sobre a terra. Há profecias do milênio lá no Velho Testamento, em Isaías, estou lembrando alguma aqui de Isaías, e há textos que falam que o leão vai pastar junto com o cordeiro. Que a criancinha de peito vai botar a mão dentro do buraco da cobra lá, da jararaca que for,
E ela vai pegar a cobra não vai morder ela. Por quê, irmãos? Porque o medo é retirado, a maldição é retirada. E a consequência genética, que foi a mutação na criação, como eu disse aqui, rosas têm espinho, por quê? Por que uma rosa ela cresce com espinho? Porque houve uma mutação genética. A rosa tem um espinho para se proteger. Tá? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que por causa do pecado de Adão, a terra ia produzir cardos e abrolhos. O que são cardos e abrolhos? Espinhos. Tá? O espinho é a proteção da planta. A peçonha, o veneno da cobra é a proteção dela. As garras do tigre e do leão é a proteção dele. É a arma que ele tem. Ok? Tudo que você for ver de animal que mata, ou que planta que mata, ou que até mesmo as camuflagens, animais que se camuflam nas árvores, né? Tem determinadas borboletinhas que você não sabe se é uma árvore ou se é ela, porque ela se camufla tão bem. Tudo isso é forma de proteção. Agora pensa bem por um pouco, irmãos. Por que alguém precisa de proteção? Por que a criação precisa de proteção? A criação precisa de proteção porque ela está com medo. Pessoas que têm medo de ladrão, o que é que eles fazem? Enche a casa de segurança. Põe cerca elétrica, põe alarme, põe tudo. Por causa de quê? Do medo. O medo de se tornar inseguro. De ser aberto a qualquer coisa, a qualquer ataque, a qualquer roubo, a qualquer ladrão. É a mesma coisa. O que aconteceu com a criação foi porque, debaixo da maldição que recaiu sobre ela, houve uma grande mutação genética, irmãos. E no milênio essa mutação será desfeita. Então o leão vai ser calmo como um gatinho, você vai poder alisar ele, o tigre também, tá? A cobra vai perder o veneno, não vai ficar irritadiça e atacar as pessoas, tá? As aranhas, todos os animais vão conviver pacificamente com o homem, porque a maldição será retirada sobre a terra. E a criação, conforme diz em Romanos capítulo 8, geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Ela espera. E Paulo chega ao ponto de dizer que até nós, né, que somos filhos de Deus, estamos ansiosos por isso. Então está claro ali que ele está falando de algo futuro, porque se nós nascemos de novo, nós já temos direito à parte que nos cabe, não só no céu, mas também de comunhão com Deus e do fluir da sua própria glória e da unção do Espírito Santo. Então ali não está falando de uma glória em manifestação do Espírito Santo sobre nós, ali está falando de uma glória futura, uma glória que vai afetar a criação e fazer ela retornar ao princípio de todas as coisas na época de Adão e Eva. Amém, queridos? Então o milênio será um tempo de 1000 anos, onde haverá retirada de toda maldição. Então os desertos vão desaparecer. O deserto Saara vai voltar a ser uma floresta. Tá? Lugares inóspitos e perigosos deixarão de ser assim. Tá? Seca vai deixar de existir. Tempestades violentas demais que destrói tudo e plantações vai deixar de existir, furacões vão deixar de existir, parece uma coisa de outro mundo, mas é exatamente um outro mundo, um mundo sem o pecado, irmãos, um mundo onde Deus é o Senhor e onde Cristo Jesus estará sentado como Rei dos Reis lá em Jerusalém, ok? Aí eu disse que é uma dispensação, então tem responsabilidade. E qual é a responsabilidade do milênio? Fidelidade a Jesus. Você pode estar pensando, é muito fácil, né? Sem tudo bom demais aqui, tudo prosperando, sem doenças, e outra coisa, não terá doenças mais, né? Sem doenças, por quê? Porque é a doença do diabo. Então, daqui a pouco eu volto para esse ponto aqui, tá? Mas a pessoa pode pensar, é muito fácil obedecer a Jesus sem ter nada disso. É aí onde você se engana. Porque nós vamos daqui a pouco falar aqui da população do milênio. Quem vai estar aqui no milênio? E por que o diabo precisa ser solto? Tá? Agora volta ao ponto que eu disse ainda agora, o asteriscozinho que eu coloquei ainda agora. Né? Não haverá mais doenças. Aí o que prova aquilo que eu te falei da palavra da fé. Ora, se o diabo está preso por 1000 anos, a Bíblia deixa claro que não haverá doença nem maldição. Então já fez o link aí. Né? Quem é que traz a doença? É Deus? Não, irmão. Quem traz a doença é o diabo. E a prova é que o diabo vai estar 1000 anos preso e a doença se extingue. E o mal se extingue, e os acidentes automobilísticos, acidente de avião e tudo se extingue, irmão. Tudo que não presta, que é acidente, coisa que causa morte, não vai haver, porque vai ser o governo de Deus através de Jesus Cristo aqui na terra, amém? Mas ainda não é o estado eterno, a Nova Jerusalém, não, é uma dispensação.
E aí eu volto para o ponto da população aqui do milênio, tá? Eu já citei em outras lives que o milênio será composto de pessoas, a população do milênio será composta de pessoas com o corpo ressuscitado. Então você, espero que você também, né? Se você não aceitou Jesus, então, mas se você aceitou Jesus, com certeza você estará nesse grupo todo. Todas aquelas pessoas que nasceram de novo e todos os santos, tal, esse pessoal com o corpo ressuscitado será parte da população do milênio, mas haverá também um grupo de pessoas, isso é muito interessante, um grupo de pessoas que vai entrar no milênio com um corpo normal, como esse que eu tenho e que você tem. Tá? Não é um corpo ressuscitado, é um corpo normal. Aí você pode estar pensando, mas pastor, quem é esse povo que vai estar com esse corpo assim normal, né? Desse jeito? Bom, para tanto, vamos lá para Mateus, capítulo 24. Eu não sei se você se lembra que nós falamos em Mateus 25. Mas se você se lembra de Mateus 24, nós dizemos que Mateus 24 quase todo é a grande tribulação, né? Só o iníciozinho de Mateus 24, quando Jesus responde aquelas 3 perguntas. A primeira é a respeito do cumprimento do que aconteceu lá em Jerusalém, no ano 70, quando ela foi destruída e não ficou pedra sobre pedra. E há um pequeno trecho quando fala que 2 estarão no campo, um será tomado e tal. E assim como foi nos dias de Noé, que se davam um casamento e tal, aqui dali pequeno trecho está falando do nosso arrebatamento, mas quase todo Mateus 24 é a respeito do período da grande tribulação. Mas quando chega, você vai seguindo cronologicamente, quando chega no capítulo 25, versículo 1, aí vai ser uma surpresa para muitos de vocês, né? Ele começa a tratar dos juízos preparatórios, veja bem isso aqui, juízos preparatórios para o começo do milênio. Porque apesar de todas as coisas ruins que vão acontecer na grande tribulação, pragas, pestes, doenças, terremotos, pedras de 40 quilos caindo do céu como chuva, matando um monte de gente, fora a mortandade que o anticristo vai causar no meio da igreja não, dos que nasceram de novo, e também no meio dos judeus, né? Muita gente morre e tal, e depois tem aquela morte final quando Jesus volta e os exércitos do anticristo são mortos, e muita gente, milhões de pessoas morrem. Um cálculo aproximado, eu sempre faço bem rebusco, vamos dizer assim, bem grosseira, desculpa, rebuscado não, mas grosseira, esse cálculo, né? Nós devemos ter o que? Cerca de 7 bilhões de habitantes no mundo. Vamos supor que de 1 bilhão, para ser bem otimista, né? Porque dizem que há 2 bilhões de cristãos no mundo. Vamos supor que os 2 milhões vai, que eu acredito que não vai dar menos de 1 bilhão, mas vamos lá, uns 2 bilhões de cristãos. Então, sobra o quê? 5 bilhões de pessoas, tá? Desses 5 bilhões, tem alguns que vão se converter, né? Tal, mas morre muita gente durante a grande tribulação. Mais de 2/3 da população. Então, se você tem 5 bilhões, se você fazer o cálculo de 2/3 aí, eu não estou lembrado aqui exatamente, mas levando em consideração 5 bilhões, dá 1,5, 1 bilhão e 800 milhões, cerca de 2 bilhões e 3 bilhões 600 milhões de pessoas morrem. Por aí, 2/3. Então, aí sobra o quê? 1 bilhão e alguma coisa, que escapou vivo, depois de todos os juízos. Uma média próxima, bem grosseira, tá? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Mas só, pessoal, que esse povo todo que está vivo, poucos são salvos. A maioria não é salvo, então não pode entrar no milênio. Só quem entra no milênio é quem é salvo. Aí é por isso que há esses 2 juízos aqui de Mateus capítulo 25. Tá? Mateus capítulo 25, versículo 1, diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam a perceber entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então você já deve ter ouvido muita gente falando das parábolas das 10 virgens. Geralmente se prega falando sobre a fidelidade do crente, fidelidade da igreja. Embora isso possa ser usado para trazer esse ensino, a bem da verdade é que todo esse texto de Mateus capítulo 25, ele vem acompanhando as profecias do capítulo 24. Bom lembrar a você que capítulos e versículos foi criações que surgiram nos anos 1700, primeiramente os capítulos e depois os versículos. Não havia isso naquela época, era uma carta só, era um texto só, o 24 emendado com 25, tá? E aqui cumpre o mesmo segmento. Então, cronologicamente, isso aqui é um juízo que vai acontecer depois da grande tribulação. Para dar sustentação a isso, primeiro ponto é esse: vai seguindo uma sequência cronológica, tá? Segundo ponto, para dar argumentação, que não é a igreja que ele está tratando aqui, tá? São 10 virgens. Onde já se viu que Jesus vai casar com 10 virgens. Jesus vai casar com uma virgem santa, que é a noiva. Jesus vai casar com a noiva, ele não vai casar com 10 virgens, irmão. Então por que Jesus falou de 10 virgens? Essas 10 virgens aqui querem entrar nas bodas. As bodas não é a lua de mel, irmão. As bodas é a festa do casamento. Então quem são essas virgens? Essas virgens são as acompanhantes da noiva. Tá? Então não é a igreja. Primeiro, que cronologicamente não se encaixa, porque é depois da grande tribulação. Segundo, porque são 10 virgens. E Jesus não vai casar com 10 virgens. Jesus vai casar com uma noiva. Uma virgem. Tá? Mas a questão aqui é que haviam 10 virgens e 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E as prudentes tinham o que? Óleo nas suas lâmpadas. Ora, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O óleo é uma tipologia do Espírito Santo, irmão. Então, o que significa uma lâmpada que tem óleo dentro? É alguém que no seu espírito tem o Espírito de Deus. É alguém que se converteu. As nécias não têm em suas lâmpadas o Espírito. As nécias não têm óleo dentro do seu espírito. Não tem óleo dentro das suas lâmpadas. Elas não se converteram. Então, que juízo é esse, pastor? O que é que simboliza isso? As 10 virgens, ou seja, aquelas que deveriam acompanhar a noiva, são judeus. Que judeus? Os judeus que no final lá da grande tribulação vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Só que naquela população toda de milhões de judeus que estão ao sul de Israel, até falei em uma outra live aí que nós vamos descer em um lugar. Onde é que a gente vai descer? No lugar onde está o povo de Israel esperando ele. Que é ao sul de Israel, em Edom, antiga região de Edom. Tá? Onde fica, possivelmente, onde fica aquele lugar que é muito visitado por turistas, que tem uma igreja, um lugar chamado Petra, que é uma localidade onde casas são feitas dentro das pedras, e ali há um grande cânion, e ali, em hebraico, o nome do lugar significa, não a Petra é em grego, mas em hebraico o lugar se chama Aprisco das Ovelhas. Então tudo indica que o povo de Israel, quando o anticristo quebrar o pacto, eles vão fugir para aquela região. E só não serão exterminados porque está havendo uma guerra, o Armagedon, e os exércitos do anticristo serão confrontados pelos exércitos que possivelmente são orientais, e é essa guerra aí que vai tirar a atenção e o poderio de mortandade do anticristo sobre o povo de Israel.
E esse povo de Israel que estará localizado lá no sul, vai chegar um ponto em que eles vão se converter, isso eu digo as lideranças, né? Os rabinos e as lideranças vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Acontece, irmão, que Israel tem muitos ateus, né? E há muitos judeus que são ateus, que não creem em Deus, e que durante o período do milênio com certeza estão envolvidos com essa coisa aí do espírito do anticristo. Então, diante daqueles milhões de judeus que estão fugindo, né? Porque não é só ser judeu convertido ou judeu que segue a Deus, vamos supor assim, um motivo pelo qual o anticristo vai perseguir. O anticristo vai perseguir no final todo judeu, mesmo que ele seja ateu, qualquer um. É como Hitler fez lá no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então todos os judeus vão fugir, só que naquela grande população de judeus no sul daquela região, né, lá para a banda do Mar Morto, descendo o Mar Morto, depois do Mar Morto, Lá naquela região há uma multidão uma grande multidão, e dentre tantos ali, pouquíssimos reconheceram Jesus como Messias. A grande maioria está indo junto com todos, né? A grande maioria, mesmo vendo aquele sinal do céu vindo sobre as nuvens, o Filho do Homem, eles vão pensar, como muitos judeus pensam, que é só o Messias de Israel vindo, conforme foi prometido, e que aquele Messias está vindo ali pelo fato dele ser geneticamente judeu. Então, porque é o Messias de Israel e porque ele é nascido judeu, então, com certeza, ele vai dar glórias a Deus, porque é o Messias de Israel e nós somos judeus e tal, tal. Não vai haver, até esse momento, um reconhecimento de muitos de que Jesus veio como Salvador, em primeiro lugar, e que eles não aceitaram. E que os cristãos que estão seguindo a Jesus estão seguindo o Messias. Então, poucos vão reconhecer isso. É por isso que significa as virgens 5 nécias e 5 prudentes. As 5 prudentes são pessoas israelitas e judeus que naquele momento aceitarão Jesus como Messias e reconhecerão que ele veio primeiramente, mas o seu povo, os seus, não o receberam. Lá em Zacarias fala que eles vão plantear como um filho que tivesse morrido. Então significa um reconhecimento que eles mataram o Messias e agora estão arrependidos e agora reconhecem que Jesus, o mesmo que veio antes, é o Messias deles. Se não houver esse tipo de reconhecimento, não há conversão verdadeira. Então as nécias, tá, são as pessoas, os judeus que não aceitaram Jesus como o Salvador, não só como o Messias de Israel, mas como Salvador e como ele libertador dos seus pecados. É isso que é importante, porque se a pessoa ficar pensando somente que Jesus é o Messias profetizado de Israel e pelo fato dele ser geneticamente judeu, ele tem direito ao Messias, então ele não se converteu, ele só se converte quando ele reconhece e renuncia a sua vida de pecado e se envergonha de, durante o período da grande tribulação, não ter crido em Jesus, quando os 144 mil pregaram, quando 144 mil morreram, perderam a vida com o anticristo, que era o Messias que eles pensavam que era o Messias de Israel, estava matando esse povo. Você está entendendo? Tem que se converter ao Jesus que nós cremos. Não é só o Messias de Israel que virá no final e todo olho verá. Você está entendendo bem isso? Qual é a diferença? Então precisa haver uma conversão verdadeira. Até porque, irmão, para que o óleo do Espírito habite dentro da lâmpada, que é o Espírito de alguém, tem que ser retirado o velho homem, tem que ser retirado a velha natureza, logo tem que ser reconhecido os pecados, né? Tem que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e o derramamento do seu sangue como pagamento de remissão de pecados. Só assim a lâmpada vai poder ter o óleo do Espírito. Então esse julgamento das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes, é uma tipologia do julgamento de Israel para saber daqueles judeus quem é que vai entrar no milênio, porque só entra no milênio salvo. Eu não estou nem falando de nós que já estamos ressuscitados, eu estou falando dos que vão escapar vivos na grande tribulação. Dentre os judeus haverá esse primeiro julgamento, presta bem, primeiro julgamento, que é o primeiro julgamento, está logo no início do capítulo 25 de Mateus, que é o evangelho que nós dizemos em outra live, um evangelho específico para os judeus. Eu digo específico para os judeus, não estou falando que não serve para a igreja, pelo contrário, serve demais, mas que com certeza é o evangelho que explica para os judeus Jesus sendo o Messias dele e o Salvador deles. Ok? Então, esse primeiro julgamento é o julgamento dos judeus, as virgens nécias e prudentes. Mas se você for seguindo no capítulo 25, ele não para por aí.
Ele fala dos talentos, que é um julgamento especial sobre a atitude de coração de cada um. Mas quando chega no versículo 31, é outra revelação para você que talvez muitos de vocês não saibam. Ele fala, a partir daqui, aquele famoso texto dos bodes e das ovelhas, quando ele diz, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Veja, eu estou dizendo que tudo isso aqui segue uma sequência cronológica, irmão. Primeiro, quando termina a grande tribulação, primeiro ele julga quem é salvo dentre os judeus que clamaram, bendito que vem em nome do Senhor. Agora tem um outro julgamento que não é para os judeus, presta atenção. Versículo 31. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações, aqui é a chave. Além de cronologicamente ser depois do julgamento dos judeus, ele deixa claro, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então aqui é o julgamento dos gentios, daquele povo que não é judeu, francês, alemão, brasileiro, americano, todo mundo que conseguiu escapar e não morreu durante a grande tribulação. E qual é a base do julgamento? O que ele diz aqui. Presta atenção. E porá, 33, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestisse, enfermo e me visitasse, preso e foste me ver. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Preste atenção aqui, irmãos. A cronologia dos acontecimentos aqui mostra claramente o que ele está falando aqui. O rei respondendo lhe irá. Versículo 40. Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes, presta atenção nesse termo, destes, ele está falando de pessoas que estão próximo dele ali. Toda vez que fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ora, no capítulo 25, no início do capítulo 25, ele faz o julgamento das virgens nécias e prudentes. De quem que ele está tratando ali? Dos judeus que finalmente reconhecerão ele como Messias e Salvador, e os judeus que não reconhecerão. Quem é então que está ali ao lado dele? Irmãos, que não reconheceram vão ser mortos automaticamente e vão ser enviados direto para o inferno. Aqueles que estão vivos ao lado dele são os pequeninos irmãos que estão com ele. Ele acabou de fazer o julgamento das virgens nécias e prudentes. E lá ele recolheu o quê? As prudentes, que são o quê? Os judeus, que em suas lâmpadas têm o óleo. E ele chega para as nações, para os gentios agora, e diz: todas as vezes que você deu de comer, deu de beber, quando estava preso, fosse me visitar, foi quando você fez a um destes meus pequeninos irmãos. Outra coisa para provar que não é igreja. A igreja é salva pela confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você é salvo por causa disso. Você renuncia ao seu pecado, recebe Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração, e aí você é salvo, um filho de Deus, uma igreja, faz parte da noiva, que nesse momento já foi arrebatada há muito tempo. Então a primeira argumentação é que a igreja já foi arrebatada, já foi ressuscitada, já teve o casamento lá no céu, e já desceu com Jesus, está com ele, com o corpo ressuscitado. Ok? Mas aqui ele está falando de outra coisa, ele está falando de uma suposta salvação, preste atenção, baseada em obras, irmãos. Então, segunda argumentação, se é pregado para nós um evangelho
E nesse evangelho, a prerrogativa, que você, aliás, a exigência é que você reconheça Jesus como Senhor da sua vida e através de Jesus você será salvo, e a confissão de Jesus como Senhor da sua vida. Como é que aqui ele está dizendo que será salvo pessoas que deram de comer a quem tem fome, deram de beber a quem teve sede, e quem visitou quem estava preso, a um daqueles pequeninos irmãos. Eu falei aqui em um outro live, eu não tratei ainda a grande tribulação, mas citei algumas coisas, que a grande tribulação é composta de primeiros 3 anos e meio, que é o princípio das dores, e os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, quando as taças da ira de Deus é derramada. Mas há uma coisa interessante, no meio da grande tribulação, o anticristo quebra o pacto com Israel e começa a perseguir e a matar os judeus. Todos os judeus, como Hitler fez na Europa. Perseguir, botar em campo de concentração, matar, torturar, fazer tudo isso. Tá? Então veja, gente com fome, gente com sede, gente presa, e o que é pior, se alguém for denunciado como alguém que está ajudando esse povo, assim como aconteceu com Hitler, a Alemanha naquela época, será denunciado como um ajudante dos judeus, como um ajudante daquela raça que não presta, aquilo tudo que eles falavam naquela época da Segunda Guerra Mundial. Você entendeu? Pessoas com risco da sua própria vida vão ajudar os judeus que estarão sendo perseguidos nos últimos 3 anos da grande tribulação. Pessoas vão dar comida, vão dar... Agora pensa bem, como é que alguém vai ajudar os judeus durante o período da grande tribulação? Só pode essa pessoa ter reconhecido que aquele povo é um povo de Deus. Não porque nasceram de novo, mas que tinham uma aliança com Deus. Você entendeu qual é a diferenciação? Então é o único momento e o único lugar na Bíblia Sagrada, na Nova Aliança, né, que não é mais nem aqui Nova Aliança, tá? Aqui já é algo que acontece, um julgamento que acontece depois da grande tribulação, quando a igreja não está mais nem aqui. Ok? Então Jesus, tudo bem, morreu, ressuscitou, está vindo ali, mas ele agora vem como juiz e para julgar aqueles que escaparam vivos da grande tribulação. Os judeus, as virgens nécias e prudentes. As nécias vão para o inferno, as prudentes são os pequeninos irmãos que estão com ele. E aqui está separando os bodes das ovelhas, aqueles que arriscaram a sua própria vida para auxiliar judeus e aqueles que não. Bom, pela própria lógica já pode imaginar que deve ser ali um punhadinho de ovelha do lado direito e milhões de bodes na esquerda, né? Já dá para ver que quantas pessoas teriam coragem de fazer uma coisa dessa, né? Você já vê que se sobrou 1 bilhão e 800 milhões... Você vai ter aí uns 30, 40, 50, 60 milhões de judeus, aí tem as virgens nécias e prudentes, então você pode ter uma ideia que vai ter 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, dentre os quais uns são ovelhas e outros são bodes. Meu irmão, vai ser muito pouca ovelha para uma multidão como a areia do mar de bodes, não é verdade? Então aqui você já vê. Aí ele continua dizendo, em 41, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestisse, achando-se enfermo e preso não me foste ver. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não assistimos? Então lhe responderá, em verdade te digo, que sempre que os deixasse de fazer um destes meus pequenestes, bem ali localizado, irmãos, a mim me deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aqui está a grande diferença. O julgamento das virgens nécias e prudentes é o julgamento dos judeus vivos que escaparam para ver quem é que pode entrar no milênio e aqueles que vão para o inferno. Aqui os bodes e as ovelhas é para pegar os bodes, né? E provar para eles que eles não foram dignos e eles vão para o inferno. E as ovelhas são aqueles gentios que arriscaram a sua própria vida para dar de comer, para ajudar os judeus perseguidos nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Já dá para ter uma ideia que é muito pouca gente, né? Muito pouca gente. Um mundo inteiro com um pouquinho de gente. Um espaço, e tem mais, um mundo sem guerras, sem doenças, com os animais tudo mansinho, calminho, sem desertos, sem tempestades, sem furacão, tudo fértil, tudo abundante, sem doença, com um pouquinho de gente.
Sabe por que isso é importante e é necessário? Porque serão 1000 anos nessa situação, irmão. E tem um mundão aí com 1000 anos, mas com pessoas que entrarão sem morrer. Até uma promessa que diz também aqui na Bíblia, depois eu digo o texto para você, que diz que a pessoa que morre com 1000 anos será, com centenas de anos, morrerá como uma criança, como jovem. Por quê? Porque não tem doença, não tem diabo, não tem acidente, o que prova que a gente vem pregando há tanto tempo. Se o diabo... É uma progressão geométrica, não é aritmétrica, mas geométrica. Se você tem um tantinho de gente e 1000 anos para esse povo se dar em casamento e ter filho, você já imaginou? Vai voltar como naquela época de Matusalém, né? Naquela época de Adão e Eva. Ou seja, um casal vai ter o quê? 300 filhos, né? 100 filhos, 200 filhos. Por quê? Tem comida para todo mundo, tem provisão para todo mundo, tem como sustentar todo mundo, tem proteção sobre todo mundo, e não tem o diabo nem para atormentar, nem para trazer doença, nem dor de qualidade alguma. Aí é onde vê a necessidade do diabo ser solto. Porque, irmãos, no final dos 1000 anos, a Bíblia diz, naquele texto, né, que nós falamos de Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, diz, né, quando o diabo for solto, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, 27. Apocalipse 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha só, o número dessas é como a areia do mar. Ou seja, aquele pouquinho de gente que começa no milênio, agora já tem milhares de pessoas. E aí você fica pensando, mas peraí, pastor, não houve o julgamento das virgens e prudentes para entrar só quem é salvo? Não houve o julgamento dos bodes e das ovelhas para entrar só quem fez o bem? Como é que agora tem milhares junto com Satanás? Irmãos, lembra da dispensação que eu disse? Essa dispensação tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Fidelidade ao Rei dos Reis. E até cogitei assim, você deve estar pensando que é fácil. Irmão, é fácil para mim e para você. Ou para qualquer pessoa que entrar salvo, como as virgens prudentes ou as ovelhas naquele julgamento. Porque sabe o que era uma vida com doenças, sabe o que é uma vida com guerras, sabe o que é uma vida com fome, e reconhece que Jesus é o seu provedor e seu salvador. Mas você já pensou todos esses milhões de crianças que vão nascer no milênio, sem ter ideia do que é um câncer, sem ter ideia do que é ficar aleijado, sem ter ideia do que é morrer cedo com um acidente, ou um familiar morrer do acidente, sem ter ideia do que é o mal. Eles não têm ideia. Nas minhas aulas eu gosto sempre de mostrar a seguinte figura, assim, uma imagem, como se fosse um filme. Presta atenção. Tá lá, pessoa, um gentio desses que é as ovelhas, um casal, tem lá seus 20, 30 filhos, porque eles têm condição de criar 20, 30 filhos, e o bebê mais novo, a criancinha mais nova, tá lá com ele na televisão de último tipo, que vai ter prosperidade, né? Então acho que deve ter telões. Penso que no milênio a tecnologia vai estar muito mais avançada do que agora nós estamos, né? É bem lógico que seja. E tá lá, ele vê lá na telão a figura de Jesus, o Rei dos Reis, sentado num trono com os olhos chama de fogo e tal. E aí a criancinha nova, 2 anos, 3, 4 anos ou 5 anos. Papai, aquele é quem? Aí, não, é Jesus que eu falei para você. É Jesus, é. E ele é o quê? Aí o pai vai dizer, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, o nosso Senhor. Ele cuida da nossa vida, ele rege as nações. E em determinado momento ele vai dizer, ele é o nosso salvador. E a criancinha vai dizer, mas salvador de quê? Aí o pai vai contar a história, que eles estavam na grande tribulação, né? Vai contar a história, que antes da grande tribulação tinha doenças, e na grande tribulação também havia muitas pestes e tal. E aí ele vai dizer que Jesus fez uma aliança e salvou, e aí a criança vai dizer para ele, e o que é câncer? E o que é dor? A criança nunca teve dor, irmão. Você já pensou um povo que nasce no milênio sem ter mal-estar nenhum, sem ter doença nenhuma? Eles não têm ideia nem o que é isso. A maldição foi retirada, irmão. E aí ele vai dizer, mas ele salva, ele cura. Mas o que é isso? O que é doença? E como diz aquele versículo, né? A alma farta pisa o favo de mel. Pessoas, até no mundo a gente vê isso,
Filhos de milionários que botam a perder todo o dinheiro do pai, porque o pai lutou, ou a mãe lutou para conseguir aqueles milhões. E os filhos já nasceram com berço de ouro, então não valorizam, muitos, não todos, mas muitos não valorizam aquilo e botam a perder tudo, porque eles não lutaram por aquilo, eles receberam de mão beijada. Então, os filhos que nascerem no milênio vão todos nascerem em berços de ouro, em berço esplêndido de ouro, né? Sem fome, sem dor, sem doença, sem nada. Eles não têm qualquer noção do que foi que Jesus salvou. Eles não sabem nem o que é pecado, para falar a verdade. Então esse povo todo precisa ser provado. Eles precisam ser provados se realmente são fiéis e se amam a Deus. É por este motivo que o diabo é solto. Porque quando o diabo é solto, o que diz o quê? Que ele sai para seduzir as nações. E marcharam, então muitas pessoas vão acreditar no diabo, porque o diabo vai dizer assim, que nada, isso aqui é uma... Isso é uma espécie de capitalismo do milênio, tá? Você não tem que obedecer a nada a ninguém. Quem foi que disse que Jesus é o Salvador? Você tem ideia do que é isso que eles dizem? Isso é uma mentira, isso é um engano. Essa história de dizer que Jesus livrou eles da morte, da doença e de todo o mal, isso é uma mentira, uma ilusão, isso é uma lenda de 1000 anos atrás. Isso não existe, isso não aconteceu. Né? Até esses registros aí, já existe tecnologia para ter sido criado todos esses registros de filmagens que eles têm aí. Isso é mentira, né? E aí ele vai juntar muitos rebeldes, porque o diabo está solto. E a especialidade do diabo é seduzir, enganar. Ele é o acusador. A especialidade dele é acusar. E aí o que acontece no final? São mortos todos esses que se juntaram a Satanás. Então é uma espécie de peneira final. Porque o milênio é uma dispensação. E como toda dispensação, tem prestações de contas. Amém? Apesar de todo o benefício, de toda a prosperidade do milênio, ainda haverá esse tipo de coisa. Agora só um detalhe, tá? Não vai dar para responder perguntas, mas algumas pessoas sempre me perguntam isso na aula. Mas pastor, como é que vai ter bilhões de pessoas? Mas a Bíblia não diz que nós não somos como os anjos, que seremos como os anjos, que não teremos filhos, nem nos casaremos. Eu digo agora, vou dizer de novo, que eu sempre digo para algumas pessoas. Quem vai se multiplicar no milênio são estas pessoas que vão entrar vivas com um corpo normal. Os judeus salvos, que são as virgens prudentes, e os gentios salvos, que são as ovelhas, daquele julgamento lá de Mateus capítulo 25. Nós não vamos nos dar em casamento, nem vamos ter filho, irmão. Nós estamos ressuscitados, nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Eu espero que tenha sido claro isso para você. Tá? O corpo da pessoa ressuscitada no milênio, eu creio que é igual ao como foi o corpo de Jesus ressuscitado. Estava lá andando com os discípulos em Emaús, depois esses discípulos chegam lá dentro daquele lugar fechado, as portas trancadas, Jesus aparece lá. Então ele foi teletransportado, ele não passou pela parede. Se tivesse passado, o povo tinha visto ele saindo dentro da parede. Mas diz a Bíblia que ele apareceu de repente no meio deles. Então ele foi teletransportado, ele saiu de um lugar para outro. É uma característica do corpo ressuscitado. O corpo ressuscitado come, mas não precisa. Por quê? Porque é um corpo energizado, um corpo cheio de glória, um corpo glorificado. Logo não tem fome, nem sede, nem se cansa, nem tem sono. Amém? Então a pessoa vai ficar acordada o tempo todo, não vai se cansar, não vai ter cansaço, olho pesado, não vai ter fome. Mas se quiser, pode comer. Por que se quiser, pode comer? Porque Jesus comeu depois que estava ressuscitado, né? Diz que ele comeu lá uns peixinhos lá. Ele tocou, foi tocado, é um corpo normal, só que ele é cheio de glória. Eu acredito sim que o corpo ressuscitado, glorificado que nós teremos, será semelhante ao de Adão e Eva. Tá? Porque Adão e Eva estavam dentro do jardim do Éden e eles não tinham pecado, então eles não tinham sido, a maldição não tinha caído nem sobre a terra, nem sobre sua vida. Acredito que era um corpo cheio de luz, sim, tá? E hoje, e no futuro agora, bem próximo, tá pessoal? Deixa eu dizer isso. Quando é que nós temos tudo isso aí? Pra gente que somos igreja, pô, não interessa a grande tribulação e nem o milênio. Interessa no sentido que nós vamos reinar com Jesus. Mas, na verdade, nós já estamos no lucro, eu gosto de dizer assim. A partir do momento que a trombeta toca, nós somos arrebatados.
porque a partir desse momento é só bênção, irmão. Nós já estaremos com o corpo glorificado, cheio de energia, receberemos as nossas vestes santas de linho puro e finíssimo, as nossas coroas, nossos galardões, estaremos para sempre com o Senhor, vamos participar da boda do Cordeiro por 7 anos, estaremos juntos com o Senhor, reinaremos com Ele no milênio e depois estaremos com Ele assistindo o juízo final e também juntos lá na Jerusalém, que desce dos céus, e aí sim é o estado eterno, que é o assunto para outra live. Está terminando agora 5 segundos. Sejam abençoados, espero que tenha sido uma bênção para você esse assunto sobre o milênio. Amém?